Ele não era apenas um nômade no deserto. Ele era o homem que forçou o juiz de toda a terra a negociar. Enquanto o mundo seguia sua rotina de vícios, Abraão estava sentado à porta de sua tenda, esperando por visitantes que não pertenciam a este mundo. O que acontece quando o Criador decide caminhar na poeira com sua criatura? O sol de meio-dia castiga as areias de Canaã, criando uma névoa de calor que faz o horizonte oscilar como um sonho incerto. O silêncio é vasto, interrompido apenas pelo estalar da terra seca e pelo farfalhar ocasional das folhas dos carvalhos de Manrê. Sob a entrada de sua tenda, Abraão está sentado. O peso dos anos esculpiu sulcos profundos em seu rosto, mas seus olhos, semicerrados contra a claridade, guardam a lucidez de quem aprendeu a enxergar além do visível. Ele não descansa apenas, ele vigia. Há uma quietude sagrada em sua postura, a paciência de um homem que se tornou amigo do Criador. Deus conferiu grande honra a Abraão, e naquele momento a atmosfera parece densa, carregada de uma expectativa que a natureza pressente, mas o homem comum ignora. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro, e o ar ao redor da tenda vibra com essa proximidade invisível. À distância, 3 figuras surgem na estrada poeirenta. Eles não caminham como mercadores cansados ou nômades em busca de pasto. Há uma dignidade em seu passo que desafia o calor sufocante. Abraão se inclina para a frente, o coração acelerando em um ritmo que sua idade já não costuma ditar. Os viajantes param. Eles parecem consultar o caminho, uma hesitação que testa a prontidão do coração do patriarca. Sem um segundo de dúvida, o velho homem se levanta com uma agilidade que emana da alma. Ele corre ao encontro deles, não por obrigação, mas por um impulso de amor que define sua vida. Ao chegar diante dos estranhos, Abraão se curva até o chão, o rosto quase tocando a poeira, em um gesto de cortesia que é, na verdade, um reconhecimento espiritual. Ele insiste que o honrem, que não passem por seus servos sem antes revigorar as forças. Naquele momento, Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um, a quem poderia adorar sem pecado. A hospitalidade se transforma em um ritual de reverência ativa. Abraão não delega o cuidado, ele mesmo traz a água fresca, sentindo a textura da poeira nos pés dos viajantes enquanto os lava com mãos trêmulas de zelo. O movimento na tenda é orgânico e urgente. Sara prepara o pão, o aroma do trigo assado se mistura ao cheiro da terra molhada e da sombra fresca das árvores. Abraão escolhe o melhor alimento, o mais tenro, e permanece de pé ao lado deles, como um servo atento enquanto eles comem. O silêncio, sob a sombra do carvalho, é carregado de significado. Cada olhar trocado entre os visitantes carrega o peso da eternidade. O Senhor comunicou sua vontade a Abraão mediante os anjos, e ali Cristo apareceu diante dele e deu-lhe um distinto conhecimento dos requisitos da lei moral e da grande salvação. Review and Herald, 29 de abril de 1875. A refeição não é apenas sustento, é uma comunhão entre o céu e a terra. Enquanto o frescor da sombra oferece um alívio momentâneo, o verdadeiro caráter dos mensageiros começa a se revelar através de suas palavras. A voz de um deles corta o silêncio com uma autoridade que faz o coração de Abraão arder. A promessa, tantas vezes testada pelo tempo e pelo silêncio do ventre de Sara, é renovada com uma clareza cortante. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo. Gênesis 17, 7. Outra vez o Senhor repete, por intermédio de seu anjo, a promessa de um filho a Sara, a mãe de nações. Mas por trás da bênção, uma sombra começa a se alongar sobre o diálogo. O olhar dos visitantes se volta para a planície, na direção onde as cidades do vale repousam em sua rebeldia silenciosa. O tom da conversa muda, a intensidade emocional sobe. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo a Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos.
O sol começa sua descida, mas o calor da justiça divina começa a queimar no horizonte de Sodoma. Abraão percebe que os conselhos do céu estão sendo abertos diante dele. O Senhor não ocultaria de seu amigo o que estava prestes a fazer. O julgamento é iminente, mas a misericórdia ainda busca uma brecha. O Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma, exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes do fogo, haveria o exame. Antes do fim, haveria a intercessão. Abraão sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros, não apenas como pai de uma nação, mas como o homem que deve pleitear pela vida daqueles que nem sabem que estão perdidos. O clima de hospitalidade desaparece para dar lugar a uma tensão profética. O destino de milhares agora depende do diálogo entre um homem de pó e o juiz de toda a terra. O crepúsculo começa a tingir o céu de um carmesim profundo, como se o próprio firmamento sangrasse diante do que está por vir. 2 dos mensageiros celestes partem, suas silhuetas desaparecendo na direção do vale, deixando Abraão a sós com aquele que ele agora sabe, em cada fibra de seu ser o Filho de Deus. O silêncio que se segue não é vazio, é um silêncio carregado de julgamento e misericórdia. O patriarca olha para a planície onde as luzes de Sodoma começam a brilhar, ignorantes da tempestade invisível que as rodeia. Ele pensa em Ló, nos rostos que conheceu, nas famílias que se perderam na escuridão moral. O medo não o afasta, pelo contrário, a urgência o impele a dar um passo à frente. Com profunda reverência e humildade, ele quebra o silêncio, sua voz tremendo não de terror, mas da consciência da própria pequenez. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Gênesis 18, 27. Abraão se achega ao mensageiro celeste, diminuindo a distância entre a criatura e o Criador em um apelo que ecoa pela eternidade. Ele não argumenta com base na inocência de Sodoma, mas na justiça de Deus. O conflito humano em seu rosto é visível. Ele sabe que Ló, embora morador daquela cidade, não participa da iniquidade de seus habitantes, e seu coração se recusa a aceitar que o justo pereça com o ímpio. A intensidade de seu olhar busca o olhar divino, instando fervorosamente com a sua petição. Ele desafia, com uma ousadia santa, o caráter do próprio juiz. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Há uma tensão progressiva em cada palavra, uma luta espiritual onde a fé de um homem tenta segurar a mão da destruição. O diálogo se torna uma negociação de misericórdia, um exemplo vívido de hospitalidade que se transformou em intercessão desesperada. Abraão não pede simplesmente uma vez, mas muitas vezes. A cada resposta favorável ele se torna mais ousado, não por presunção, mas por um amor agoniante pelas almas. Se houvesse 50, se 40, se 30, o ritmo da conversa acelera, o ar parece rarefeito. Ele busca qualquer vestígio de luz naquela escuridão urbana, julgando que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. A cada concessão divina, a esperança de Abraão luta contra a realidade da transgressão humana. Ele continua sua súplica, degrau por degrau, até obter a promessa final. Se apenas 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. Agora, o peso da decisão repousa sobre a própria Sodoma. O Senhor encerra sua audiência com o patriarca e se retira, deixando Abraão parado no alto da colina, vigiando a distância. O vento da noite sopra frio, agitando suas vestes enquanto ele observa o caminho por onde os 2 anjos seguiram. O destino de uma civilização inteira foi reduzido a um pequeno remanescente. O coração de Abraão está pesado. Ele fez o que um amigo de Deus poderia fazer, mas o silêncio que retorna do vale é inquietante. A cena termina com o patriarca ainda em pé, uma sentinela solitária sobre as estrelas, enquanto os 2 mensageiros da ira e da salvação descem as encostas finais para atravessar os portões de uma cidade que não sabe que esta é sua última noite.
As sombras das muralhas de Sodoma se alongam como garras sobre a planície enquanto o sol desaparece. Ao entardecer, 2 estrangeiros se aproximam do portão, caminhando com a simplicidade de quem busca apenas um lugar para repousar. Eram aparentemente viajantes, com as vestes marcadas pela poeira do caminho, escondendo sobre a forma humana a glória de serem os poderosos arautos do juízo divino. Pelas ruas, a multidão alegre e descuidada flui em uma maré de risos ocos e excessos, mal sonhando que em seu tratamento a esses mensageiros naquela mesma noite atingiriam o auge do crime que condenaria sua orgulhosa cidade. No meio da indiferença e do vício, um homem se levanta. Ló, sentado à porta, sente o impulso de polidez e hospitalidade que sobreviveu mesmo morando em um lugar onde a virtude morreu. Ele não sabe do verdadeiro caráter deles, Patriarcas e Profetas 158, mas seu gesto de amável atenção é o que traça a linha entre a vida e a morte. Dentro da casa de Ló, a atmosfera de falsa tranquilidade se despedaça quando o verdadeiro caráter dos hóspedes transborda. O olhar dos anjos não é mais o de viajantes cansados, é um olhar que penetra as paredes e enxerga a podridão que clama aos céus. A revelação vem com o peso de uma sentença final. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Gênesis 19:13. O pavor gela o sangue de Ló, mas antes que ele possa processar o fim de seu mundo, os anjos, que ele tentara proteger da turba violenta lá fora, prometem agora protegê-lo. Eles oferecem uma saída, um rastro de graça em meio ao incêndio iminente, estendendo a promessa de salvação a todos os seus. Com o coração batendo contra as costelas, Ló corre pela noite escura, batendo em portas que em breve serão cinzas. Ele avisa seus filhos e genros com o desespero de quem vê o fogo antes de ele cair. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Mas para aqueles que se embriagaram com o mundo, a verdade soa como piada. Aos seus ouvidos, Ló parece apenas alguém que zomba. A manhã começa a ameaçar no horizonte, mas não traz luz, traz o fim. Ló retorna para casa com a alma esmagada pelo insucesso, o peso de saber que o amor não foi suficiente para convencer os seus. Os anjos não permitem mais hesitações. A ordem é curta e urgente. Levante-se, tome sua esposa e suas filhas e saia. Mas o coração de Ló está preso aos destroços de sua vida. Pasmo pela tristeza, ele se demora, relutante em partir, olhando para os bens e as memórias que em instantes serão apenas lembrança. Se não fossem os anjos de Deus, todos teriam sido consumidos. Em um ato de misericórdia violenta, os mensageiros celestiais tomam pela mão a ele, sua esposa e filhas, arrastando-os para fora das muralhas antes que o céu desabe. No limite da cidade, os 2 anjos os deixam para cumprir sua obra de destruição e outro surge, aquele com quem Abraão estivera a pleitear. O príncipe do céu está ao seu lado. Patriarcas e Profetas 159. A terra começa a tremer sob a tensão da ira divina e ainda assim Ló vacila. Diante do próprio príncipe da vida, ele roga por sua segurança como se o Deus que o arrancou das chamas fosse incapaz de guardá-lo no deserto. Em vez de se confiar inteiramente ao mensageiro divino, entregando sua vontade sem duvidar, ele tenta fazer planos por si, discutindo o destino enquanto o enxofre ferve nas nuvens. A ordem solene ecoa mais uma vez, um trovão de urgência. Apressa-te! O tempo da intercessão acabou, o tempo da fuga é agora. Mas no rastro da partida, o apego ao que foi condenado cobra seu preço. Um dos fugitivos, o coração ainda preso aos jardins e luxos de Sodoma, atreve-se a lançar um olhar para trás. Em um instante, a esposa de Ló é paralisada pela própria escolha, tornando-se um monumento do juízo de Deus na planície silenciosa. A alegria que inundara as tendas de Abraão com o nascimento de Isaque, o filho da promessa, agora parece ecoar como uma memória distante sobre a luz fria de uma visão noturna. O patriarca, cuja vida foi marcada por visitas celestiais e diálogos com o Criador, enfrenta agora o teste mais severo que o coração humano já foi chamado a suportar.
A ordem divina vibra em sua mente com uma clareza cortante. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e ofereça-o ali em holocausto. Isaque é a luz de seu lar, o herdeiro de todas as esperanças e a prova viva da fidelidade de Deus. O conflito moral é dilacerante. Satanás, aproveitando-se do silêncio sagrado, sussurra dúvidas ao seu ouvido, sugerindo que a lei "não matarás" jamais permitiria tal ato. Sobre o calmo resplendor do céu sem nuvens, Abraão olha para as estrelas, as mesmas que um dia foram o selo da promessa, e sente o peso de uma aparente contradição divina. A jornada de 3 dias rumo à terra de Moriá é um deserto de solidão espiritual. Abraão caminha para o lugar onde várias vezes encontrara os mensageiros celestiais, seus olhos cansados perscrutando o horizonte, esperando, com uma ânsia que aperta o peito, que um anjo viesse abençoá-lo ou revogar o mandado. Mas nenhum mensageiro de misericórdia aparece. O céu permanece fechado e o silêncio de Deus é a prova final da maturidade de sua fé. Durante todo o 2º dia e a noite sem dormir, o patriarca se humilha em prece, mas o auxílio que salvara Ló do fogo agora aparece retido. O homem que falava com anjos como quem fala com amigos, encontra-se agora em uma caminhada solitária, onde a única guia é a obediência cega a uma voz que ele conhece bem demais para desobedecer. No alto do monte, o altar é construído com movimentos lentos e deliberados, cada pedaço de lenha pesando como uma montanha. Com a voz trêmula, Abraão desvenda o mistério a Isaque. O terror e o espanto cruzam o rosto do jovem, mas logo dão lugar a uma submissão que espelha a do próprio pai. Isaque, participante da mesma fé, não oferece resistência. Ele se sente honrado em ser a oferta. O abraço final é um mar de lágrimas silenciosas, o momento em que o tempo parece parar. O pai levanta o cutelo, a lâmina brilhando sob o sol impiedoso, pronto para entregar o que mais ama. Mas, no milésimo de segundo que precede o golpe, o silêncio é quebrado. Um anjo de Deus chama do céu com uma urgência celestial. Abraão! Abraão! O braço é detido por uma autoridade invisível. A voz de novo se ouve, trazendo o alívio que redefine a história. Não estendas a tua mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus. Enquanto Abraão e Isaque se abraçam sobre o altar onde um cordeiro provido por Deus agora arde, o céu inteiro aplaude. Seres celestiais, que observaram cada passo da submissão de Isaque com ânsia intensa, finalmente compreendem o mistério da redenção. Ali, entre as rochas de Moriá, derramou-se luz sobre a maravilhosa providência da salvação. Os anjos, que não tiveram permissão de intervir quando o Filho de Deus foi entregue a uma morte de ignomínia séculos depois, viram em Isaque o símbolo do que estava por vir. Diferente de Isaque, para o Rei da Glória não haveria uma voz a clamar, basta. O sacrifício de Abraão foi o espelho humano do sacrifício divino. O mistério que intrigava os anjos tornou-se claro. Deus proveria para si o cordeiro, e a amizade entre o Criador e o homem, forjada no fogo da prova, permaneceria eterna através do sangue da promessa. O vento sopra suave sobre as planícies de Berseba, mas no coração de Abraão há uma urgência silenciosa que o tempo não conseguiu apagar. Ele sabe que a promessa depende da continuidade, e a escolha de uma esposa para Isaque não é apenas um arranjo familiar, é uma decisão eterna. O patriarca deseja alguém que não afaste seu filho de Deus, alguém cuja alma sintonize com a música do céu. Isaque, em uma entrega que demonstra a profundidade de sua fé, descansa na sabedoria do Pai e na direção do Altíssimo. Em uma cena carregada de confiança, Abraão chama Eliezer, o servo que é quase um irmão, e lança sobre seus ombros o peso dessa missão. O Senhor, Deus dos céus, declara ao patriarca com uma convicção que faz o ar vibrar: enviará o seu anjo adiante da tua face. Gênesis 24:7.
O mensageiro parte, não apenas com camelos e tesouros, mas sob a escolta invisível de um príncipe celestial. A jornada é longa, marcada pelo ritmo constante das patas dos camelos sobre a areia, até que os muros de Harã surgem no horizonte sob o ouro do entardecer. Eliezer para junto ao poço, o lugar onde a vida da cidade se encontra. Ele não confia em sua própria astúcia ou experiência. Ele se lembra das palavras de Abraão sobre um anjo. Em uma oração fervorosa que corta o burburinho das mulheres que se aproximam, ele pede um sinal. Na casa de seu senhor, ele aprendera que o caráter se revela nos pequenos atos de bondade e hospitalidade. Ele pede que a jovem escolhida não apenas lhe dê de beber, mas que demonstre a cortesia extraordinária de saciar também seus animais. A oração mal deixa seus lábios e a resposta já caminha em sua direção, guiada por mãos invisíveis que preparam o cenário para o encontro das eras. Entre a multidão, a presença de Rebeca brilha com uma luz diferente. Suas maneiras corteses e sua disposição alegre atraem a atenção de Eliezer antes mesmo de uma palavra ser dita. Quando o estranho pede um pouco de água, ela responde com uma amabilidade que transborda à medida do pedido. Com uma graça que revela a nobreza de seu espírito, ela se oferece para tirar água para todos os camelos, um trabalho exaustivo que ela abraça como se fosse um privilégio. Ali, junto ao poço, sob o olhar atento do mensageiro e a proteção silenciosa do anjo enviado adiante, o sinal é dado. Cada cântaro derramado no bebedouro é um passo a mais no cumprimento da profecia. A providência divina se manifesta não em raios, mas na doçura de um gesto de serviço. Enquanto isso, de volta a Canaã, o sol começa a mergulhar no horizonte, pintando o campo de tons purpúreos. Isaque sai para orar, buscando a solitude da natureza para sintonizar seu coração com o do Criador. É na hora da tarde, o momento sagrado da entrega, que ele levanta os olhos e vê a caravana retornando. O encontro é imerso em uma atmosfera de paz profunda e gratidão. Eliezer relata cada detalhe, cada intervenção do anjo e a resposta exata de Deus à beira do poço. Isaque recebe Rebeca não como uma estranha, mas como um presente direto do trono da graça. Ele a traz para a tenda de Sara, sua mãe, e ali, em um vínculo selado pela oração e pela providência, ele a toma por mulher e a ama. O círculo de fidelidade se fecha e sob as estrelas de Berseba, o anjo do Senhor vigia o novo lar onde a promessa continuará a florescer. O contraste entre Jacó e Esaú não era apenas de fisionomia, mas de alma, um destino traçado antes mesmo do primeiro fôlego de vida. Enquanto Esaú corria pelas selvas, escravo de seus impulsos e de um estômago vazio, Jacó alimentava um desejo indescritível pelo sagrado. Ele não buscava as ovelhas ou o ouro de Isaque. Seu anelo era pela primogenitura espiritual, o direito de ser o guardião da promessa. Mas a fé de Jacó, ainda que profunda, era imperfeita. Em vez de esperar que o Deus de Abraão cumprisse sua palavra ao seu tempo, ele e Rebeca teceram uma teia de engano que lhes rendeu apenas inquietudes e tristeza. O preço do guisado e da mentira foi o exílio. Sob a ameaça de morte da ira de Esaú, Jacó foge, deixando para trás o calor das tendas para enfrentar a vastidão do deserto, carregando o fardo esmagador da culpa. A primeira noite de fuga encontra Jacó envolto nas trevas do deserto e do desespero. Sentindo-se um rejeitado, ele deita a cabeça sobre uma pedra fria, a alma tão pesada que ele mal se atreve a orar. Mas Deus não o abandonou. No auge de sua solidão, o céu se rasga em uma visão resplendente, uma escada de luz cujo topo alcança a glória. Por ela, anjos sobem e descem, ministros celestiais que conectam o homem decaído ao trono. Por sobre a escada, a voz do Senhor da glória ecoa, renovando a aliança. Ali, Jacó compreende o plano da redenção. Cristo é a escada, o único meio que atravessa o abismo que o pecado efetuou. Com uma fé renovada e a certeza da guarda dos anjos, ele segue para o Oriente,
não mais como um fugitivo amaldiçoado, mas como um homem sob a vigilância do céu. 20 anos se passam, e o caminho de volta a Canaã é pavimentado por velhos medos. A lembrança do engano ainda o persegue, e a notícia de que Esaú se aproxima com 400 homens faz seu coração angustiar-se. De novo, o Senhor lhe concede um sinal de cuidado. 2 exércitos de anjos celestiais em marcha surgem diante de seus olhos, servindo de guia e guarda. Este é o acampamento de Deus, exclama ele em Maanaim. Mas o verdadeiro acerto de contas não seria com o exército de Esaú, e sim com o próprio Deus. Às margens do rio Jaboque, na solitude da noite, Jacó envia sua família à frente e fica só. Ele precisa de mais do que proteção física, ele precisa de perdão. Subitamente, uma mão forte o agarra nas trevas. Julgando ser um assassino, Jacó luta com toda a força de seus nervos. Mas a batalha é mais do que física, é o combate de uma alma em busca de paz. A luta continua até o romper da aurora, quando um simples toque do estranho desloca sua coxa, deixando-o instantaneamente manco. O patriarca percebe, através da dor cruciante, que não luta com um homem, mas contra o anjo do concerto, a majestade do céu revestida de humanidade. Mesmo inválido e em agonia, ele se agarra ao mensageiro com uma obstinação santa. «Não te deixarei ir, se me não abençoares», exclama ele. Jacó não buscava vitória física, mas a certeza do perdão. Ele lutou com o anjo e prevaleceu, não pela força, mas pela rendição total à misericórdia de Deus. Enquanto a luz do dia banha o Jaboque, Jacó surge como Israel, aquele que venceu com Deus. Mas a obra dos anjos não cessou na margem do rio. Enquanto o patriarca mancava, outro mensageiro celeste era enviado a Esaú em sonhos, mostrando-lhe a dor do irmão e o exército de Deus que o cercava. Quando os 2 irmãos finalmente se encontram, o ódio de 20 anos se dissolve em lágrimas. Esaú vê diante de si não o suplantador, mas um homem transformado, guardado pelo Deus de seus pais. A noite de angústia de Jacó torna-se o símbolo da prova final do povo de Deus, um lembrete de que, mesmo na luta mais escura, a mão que nos fere é a mesma que nos segura, nos abençoa e nos leva para casa. Obrigado por caminhar conosco por essas areias de Canaã e pelos mistérios de Moriá. Ver essas histórias de fé ganharem vida é o que nos move. Se essa jornada tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para que as próximas crônicas de fé cheguem até você. Até o nosso próximo encontro sob a sombra da eternidade. Fique em paz.